Reportagem do programa Canal Aberto na Delegacia de Polícia Civil atrás das informações das últimas 24 horas. Marcílio, nós viemos conversar com o delegado interino desta delegacia, doutor Guilherme Souza, a respeito do caso que ganhou grande repercussão em todo o território nacional. As principais fontes jornalísticas do Brasil noticiaram o caso trágico que aconteceu nesse final de semana. O senhor José Jansen, mais conhecido como Garapé, estava se deslocando da sua casa para resolver algumas situações particulares, quando teria sido colhido no quilômetro 1 da MA 020, sentido Coroatá, ao município de Peritoró. O principal suspeito teria sido identificado como Zé Henrique, proprietário de um veículo Fiat Strada, que inclusive já foi apreendido pelas equipes da Polícia Civil. O carro é exatamente aquele que você vê nas imagens do repórter cinematográfico Daniel Oliveira. E já por essas imagens nós temos uma ideia do tamanho do impacto sofrido pela vítima desse trágico acidente ocorrido nesse final de semana. Nós conversamos com o delegado e fizemos algumas perguntas que são de interesse da sociedade. A primeira delas, supostamente, o condutor desse carro teria ingerido álcool antes de dirigir? Uma segunda pergunta, as pessoas que estariam acompanhando o senhor José Henrique nesse carro já teriam sido convidadas a vir à delegacia para prestar esclarecimentos, visto que essas informações podem colaborar diretamente para a elucidação deste caso? E uma terceira pergunta, por que as ambulâncias que passavam no local no momento do acidente não pararam para realizar os primeiros socorros às vítimas? Todas essas perguntas serão respondidas pelo delegado interino dessa DEPOL. Confira. Bom, a partir do momento que o plantão da Polícia Civil tomou conhecimento desse gravíssimo acidente, onde tem como vítima o senhor Raimundo Jansen Mota, conhecido socialmente Coroatá como Garapé, e como condutor do veículo que provocou o acidente, o senhor José Henrique Marques Guimarães, imediatamente foi deslocado uma equipe para o local do acidente, onde foi feito os primeiros levantamentos sobre o caso, e em seguida iniciamos uma investigação preliminar, onde ainda naquela noite nós conseguimos localizar o veículo que envolveu o acidente e identificamos também o condutor desse Fiat Strada que provocou o acidente, consequentemente a morte do senhor Raimundo. O senhor Raimundo ainda foi transportado para uma unidade hospitalar aqui em Coroatá, em estado gravíssimo. Infelizmente ele não resistiu aos graves ferimentos, foi politraumatismo craniano, a causa morte. Ele não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito por volta das 18 horas. Já na segunda-feira, nós iniciamos a investigação. Gostaria de dizer que o condutor, ele evadiu-se do local, deixou o carro em uma fazenda de sua propriedade e depois fugiu do distrito da Culpa. Ele é considerado foragido da justiça. Marcílio, o delegado também frisa que aguarda a chegada do advogado do Zé Henrique, acompanhado do mesmo, para que o autor desse acidente preste esclarecimentos aqui nesta delegacia. No final da tarde, um advogado entrou em contato conosco e ficou de apresentar o senhor José Henrique por todo o dia de hoje. Caso isso não aconteça, hoje mesmo nós entraremos com um pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário aqui da comarca de Coroatá. Muito bem, doutor Guilherme, nós tivemos algumas coisas que nos chamaram a atenção nesse episódio, né, nesse episódio trágico, desse acidente. Entre elas, primeiramente, o momento em que o motorista invade a faixa contrária. A polícia trabalha na hipótese do motorista ter utilizado álcool antes de conduzir o veículo. Uma outra situação, a vítima já no chão, o motorista tenta levantá-lo, depois deixa ele cair, em seguida o arrasta de forma desumana para fora da pista. Como a polícia entende essas três situações? Bom, em relação, se o motorista
encontrava-se sob efeito de álcool ou alguma substância entorpecente, e isso no bojo do inquérito policial nós iremos identificar. Vamos saber antes do acidente, o que ele estava fazendo, os locais por onde ele passou, para onde ele estava indo, o que ia fazer, tudo isso nós iremos apurar dentro do inquérito policial. Agora, em relação à forma como a vítima tentou retirar, aliás, o condutor tentou retirar a vítima do meio do asfalto, foi realmente, como você falou, muito agressiva. Ele poderia pedir ajuda de várias pessoas que estavam ali para carregar a vítima e tirar do meio da pista, a fim de evitar algo pior. Então, tudo isso vai ser apurado dentro do inquérito policial. Mais uma situação dentro desse acidente que também gerou uma grande comoção e, nesse momento, tem sido alvo de especulações em toda a imprensa do Brasil. As duas ambulâncias que passaram no local no momento do acidente. As colocações que estão sendo feitas em cima desse fato é de que houve uma negligência com relação ao atendimento da vítima. Como a delegacia, como a polícia tem entendido essa sequência no acidente? Bom, hoje mesmo nós estamos tentando identificar as placas dessas duas ambulâncias para também identificar a que município elas pertencem. Se pertence ao município de Coroatá, se pertence ao município de Timbiras, Peritoró ou outro município aqui circunvizinhos. Identificando essas ambulâncias, nós vamos identificar os ocupantes, motoristas, médicos, paramédicos, e depois de ouvi-los, saber por que eles não prestaram socorro, certo? Se eles estavam com pacientes graves, se eles estavam com pacientes com Covid, isso somente no bojo do inquérito policial é que nós vamos tirar essa dúvida.